Boa noite. Noite, Boa noite a pessoal. todos. Boa noite a todos. Iremos iniciar às 8h10 para que todos possam entrar. Pessoal, eu vou pedir para que quem esteja com nome que não seja o seu, por favor, editem, porque tem uma pessoa chamada Forró Smart tentando entrar e eu não posso permitir, tá? Boa noite, Diego. Você me escuta? Boa noite a todos. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Vamos iniciar daqui 5 minutinhos, esperando para que mais pessoas entrem. Também estamos ao vivo no YouTube, para que os que não conseguirem entrar, podem entrar lá. Beleza. Paula, você está levantando a mão pela segunda vez. Você precisa de alguma coisa? Quer falar alguma coisa?
Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Espero que todos aí estejam bem. Deixa eu dar uma olhada aqui, que tem mais uma pessoa tentando entrar. Uma boa noite aí para quem também está participando pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro mensal de educação permanente. É muito bom ter vocês aqui, ter aí a assiduidade de vocês no nosso programa é muito importante, não somente para que a empresa cumpra com as ordens legais, mas também com as questões relacionadas à própria habilitação profissional, melhor qualidade profissional, melhor serviço prestado, tá? Eu vou começar a fazer a gravação e antes de iniciarmos, tá? Só um momentinho, por favor. Antes de iniciarmos, queria dar a palavra. Marlos, gostaria de dar uma palavra com a equipe. Fique à vontade, por favor. Oi, Diego, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que tenhamos aí uma aula excelente e que todos consigam absorver o máximo possível. Eu até tenho alguns comunicados aí, mas eu vou fazer na próxima reunião. Mas a gente vai falar aí vai abordar aí assuntos no próximo mês aí de cardio, RM de cardio, DC de cardio e de coronárias, né? Então, tem muito para a gente estudar, tem muita matéria para a gente aprender e esse cronograma do Diego aí é bacana para a gente aprofundar aí no projeto de educação permanente, né? Então, tenham todos uma ótima noite.
Obrigado, Marlos. Algum gerente, algum coordenador quiser ficar à vontade, quiser ter a palavra, fica à vontade. Diego, Fernanda, Guismar, quem tiver aí, fica à vontade, dar uma boa noite a essa equipe. Não, Diego, eu estou tranquilo, mas agradecer mais uma vez aí por esse programa maravilhoso. Muito, muito apreço que eu compartilho isso com as equipes da gente, das UPAs, do Estado de Base, do Estado de Santa Maria. A gente compartilha isso com os meninos, isso, querendo ou não, isso alavanca o interesse e o conhecimento de todo mundo, né, para estar se aprimorando, para estar se aperfeiçoando cada vez mais dentro da nossa área aí. Mais agradecer você, ao Marlos, a todas as equipes aí, aos professores, estão sempre com essas aulas magníficas aí para a gente poder aproveitar, beleza? Boa noite, Diego. Boa noite, gente. Eu faço das palavras do Diego as minhas também. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Diego. Mais alguém? Algum nosso gestor quer dar um alô aí para a sua equipe, para a turma? Fica à vontade. Certo. Deixa eu começar aqui, então. Pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui, vocês vão me dizer se estão vendo, tá? Pessoal, conseguem ver a tela? Me deem um ok aí, para quem conseguir ver a tela. Deixa eu só entrar aqui no celular também para acompanhar quem estiver tentando entrar depois. Só um momentinho. Prontinho. Pessoal, vou pedir a gentileza, tá bom? De quem puder abaixar seu microfone, no caso também conseguir colocar em mudo, peço a gentileza de fazer isso. A Ozani está com o microfone ligado, vou pedir para a gentileza aqui que desligue. Durante toda a aula vocês podem me interromper sem problema nenhum, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre proteção radiológica. É um tema muito recorrente no nosso programa de educação permanente. No próximo ano, nosso programa vai ter novas caras, com novas especialidades, com novos exames, tá? Justamente para que a gente possa aí ter uma melhor qualificação para vocês. Rosani, eu vou pedir novamente para que você conseguir desativar o som dela. Para quem puder e quem quiser me atrapalhar, não atrapalha, tá? Pode desmudar, falar, Diego, eu não entendi isso, a gente vai continuar. Vai ter muitos assuntos aqui que para vocês são de praxe e outros não, e aí a gente vai tentar o máximo possível estar falando sobre, tá? Então, o nosso objetivo de hoje é justamente falar sobre qual é a importância da proteção radiológica, normalmente já para que nós tenhamos esse tema dentro do nosso arcabouço de programa de educação permanente, tá? Para quem não me conhece, acredito que todos já me viram em falar, que todo mês eu estou aqui, sou o Diego, tecnólogo em radiologia pelo UniLS, pós-graduado em anatomia humana, ressonância magnética, gestão em saúde e docência do ensino, mestrado em engenharia biomédica pelo UNB, coordenador e supervisor de proteção radiológica no hospital público aqui do DF, sou o supervisor das aplicações das técnicas radiológicas aqui no DF, em algumas unidades, coordenador da qualidade da educação permanente aqui na MS, como estou agora, coordenador pedagógico e professor na CRD Ensino e Pesquisa e professor na UniLS. Então, nós temos aí um pequeno momento para falar. Então, o que a gente vai falar hoje? Eu vou tentar abordar o mais rápido possível, justamente para que vocês possam aí não ter muito, tomar muito tempo de vocês. Tem dúvidas? Só me chamar, tá bom? Pode ser no bate-papo. Eu vou também estar acompanhando aqui pelo meu celular o pessoal do YouTube. Quem estiver no YouTube quiser aí participar e mandar dúvidas, só mandar no chat do YouTube que eu também consigo ver, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar rapidinho sobre a estrutura da matéria, diferença de radiação e radioatividade, qual a diferença dos tipos de radiações, o que são radiações ionizantes e não ionizantes, os raios-x, que é o nosso material de trabalho, todo dia que nós estamos falando,
a radiobiologia, a importância dela para a proteção radiológica, tá? Então, nós vamos resumir isso daí, vamos tentar falar o mais rápido possível, sempre focando no que realmente é proteção radiológica, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que é a constituição da matéria? Então, a matéria ela é composta por átomos. Todo mundo sabe que nós tivemos vários modelos atômicos, desde aí do final do século XVIII, início do século XIX, final do século XIX para o século XX, XXI, nós tivemos várias hipóteses de que era a menor constituinte da matéria, né? Não se sabia. Então, começaram aí lá por John Dalton, em 1808, dividindo e produzindo o que ele chamou de átomo, que seria a menor partícula indivisível, né? É claro que hoje nós sabemos que o átomo ele não é divisível, a própria palavra átomo vem, né, do significado daquilo que não é dividido, né? Então, quando a gente fala de átomo aí, a gente está falando justamente de sem e tomo de divisão, então sem divisão. Então, a John Dalton achou que naquela época que o átomo não era divisível, até que Thomson, Rutherford, vieram entender que existiam partículas ainda menores que constituíam o átomo, né? Até nós chegarmos aí ao modelo atômico de Bohr, junto com Schrödinger, falando justamente sobre a estrutura eletrônica, onde os elétrons ficam, onde os prótons e os nêutrons ficam, e também a nuvem eletrônica do átomo, né? Então, esses modelos atômicos foram promulgados, e eles são importantes para a gente entender a questão da continuidade. Então, a gente hoje entende que a matéria é constituída justamente pelo átomo. Nos seus átomos, eu vou ter os seus prótons e núcleos dentro dos, né, na região central, na região que nós chamamos de núcleo. Essa quantidade de prótons e nêutrons, elas têm uma íntima ligação de carga, nós chamamos de força nuclear forte, né, pelo qual que permitem que elas se grudem e se unem, devido justamente à carga positiva do próton e à carga neutra do nêutron, e permanecem unidos. Rodeado pelo núcleo, nós temos a eletrosfera do átomo, onde nós temos os elétrons, subpartículas primárias, certo? Aonde nós temos aí uma carga negativa e massa quase desprezível. E aí, com o tempo, na estrutura, né, da física quântica, entenderam-se que os nossos prótons e nêutrons não eram apenas as partículas elementares, né, como o elétron é. Nós entendemos aí que nós temos partículas ainda menores. Os prótons e os nêutrons, por exemplo, eles fazem parte do que nós chamamos justamente de partículas elementares que se unem. Nós vamos chamá-los, né, justamente de quarks, né? E os gluons, quarks, que são partículas elementares, e gluons, que são partículas ainda menores de carga de massa desprezível, que é responsável justamente por unir os quarks para formar as matérias de prótons e nêutrons, né? Então, nós chamamos isso de sabores, né? Claro que tem uma aula específica para isso, de física, mas é mais para a gente entender justamente como se dá a capacidade de radioatividade, né? Como que se perde, como que se transforma um próton em um nêutron durante os processos de radioatividade, justamente com essa modelação de quarks e gluons nesse sentido, tá bom? E quando a gente fala de radiação, a gente nada mais fala do que justamente de energia em trânsito. Então, quando nós estamos falando de energia em trânsito, nós estamos falando de radiação. Quer seja por forma de ondas, ou seja, ondas eletromagnéticas, quer seja por forma de partículas. Então, nós dividimos a radiação nessas duas estruturas. Nós temos a radiação do tipo ondas, aonde ela vai a partir de pulsos eletromagnéticos, né? Na verdade, ela anda a partir de pequenas cargas em forma de, que nós chamamos de fótons, né? Fótons de energias que andam por essas, e pelo qual vai andando nessas regiões. Quando nós temos agora as radiações do tipo corpusculares, nós estamos falando de radiações que saem da estrutura atômica, seja ela em forma de prótons, nêutrons, ou elétrons, ou em suas antimatérias, como o pósitron, né?
que pelo qual saem de decaimentos exclusivos aí, tá bom? Então, e a energia que essa radiação possui, também nós dividimos. Então, nós sabemos que as radiações em formas de ondas eletromagnéticas, certo? Aquelas que não têm massa, ou seja, uma massa desprezível, é claro que nós temos que entender o processo lá na física de dualidade onda-partícula, né? Em que a gente está falando de quando Einstein falava sobre o sistema de partícula de quantas, né? Em que as ondas eletromagnéticas elas andavam como se fossem partículas, pequenas partículas, mas com massa desprezível. A gente fala de dualidade onda-partícula, né? Que ela anda em forma de ondas, assim. Só que nada mais é do que pequenas partículas que oscilam numa frequência específica, e aí nós chamamos ela de ondas eletromagnéticas. Um exemplo, as ondas de rádio, que pelo qual está relacionado principalmente aí ao que você ouve no carro, a FM, AM, de TV, o seu celular quando você faz a ligação, né? Então nós temos essas opções. Temos também as micro-ondas, né, que você aquece o alimento, ou que também é utilizado em comunicação, principalmente por via satélite, que o micro-ondas ele não consegue ser repelido pela nossa atmosfera, né, ele acaba ultrapassando, aí é muito bom para ser comunicado por via satélite. Temos as infravermelhos, que a gente utiliza nos controles remotos e tal, e chegamos à luz visível, né, aquela pelo qual permite que os nossos cones celulares, células específicas que conseguem captar fótons em uma determinada frequência e transformar em sinal elétrico, que vai ser interpretada como imagem lá no nosso lobo occipital, né, até chegarmos aí na ultravioleta, radiação proveniente do Sol, né? O nosso Sol, por exemplo, ele emite uma gama de radiações, tanto corpusculares como ondas eletromagnéticas, mas a ultravioleta, algumas conseguem ultrapassar a nossa atmosfera, e nós, né, temos esse banho de ultravioleta sobre nós, pelo qual temos que proteger. E aí existe um limite. Quando ultrapassa a radiação ultravioleta, a gente começa a entender que a energia dessa radiação, do tipo ondas, ela começa a ficar maior. Ela começa a ficar muito mais forte, pelo qual ela começa a ter efeitos deletérios. Por isso que, a partir das ondas ultravioletas, de uma determinada quantidade de frequência, né, na ordem de 12,4 keV, né, que nós chamamos de energia de arranco de elétrons, né, porque a gente fala aqui uma energia que consegue arrancar um elétron de um átomo, a gente está falando disso, então, energias acima dessa quantidade nós chamamos de ionizantes, ou seja, que tem a capacidade de arrancar um elétron desse átomo. Então, a energia é tão grande que arranca um elétron, consegue desestabilizar o átomo, né? Então, a gente chama isso de radiações ionizantes. Então, por isso que nós chamamos de raio-x, raios gama, de radiações ionizantes. Principalmente o raio-x, que é o nosso trabalho diário do dia a dia. Então, essa capacidade de força penetrativa é justamente por sua alta frequência de onda, alta energia, tá? E antes do ultravioleta, nós chamamos de raios não ionizantes, que não tem essa capacidade de produzir efeitos deletérios biológicos, né? É claro que existem alguns estudos falando sobre exposição a ondas de rádio, por exemplo, ondas de frequências, né, radiofrequência, mas é algo muito a ser estudado. A gente entende que existe um risco muito grande quando nós falamos de radiações ionizantes, né? Então, nós temos aí. E aí, quando a gente fala de radiações ionizantes, a gente entende que existem aquelas radiações que são produzidas artificialmente. Nós, por exemplo, o raio-x que nós temos na Terra é principalmente produzido artificialmente. Aquelas que são oriundas do espaço normalmente não atravessam a atmosfera, mas nós temos aí as radiações que nós produzimos. Então, nós temos as radiações do tipo corpusculares, como o próprio nome já diz, elas possuem uma massa específica, porque são matérias, né? São parte de estruturas dos átomos que, devido à instabilidade energética em seu núcleo, ele precisa liberar. E essa liberação sai em forma de partículas, seja partículas alfa, que tem alto poder
destrutivo, mas não tem uma capacidade de penetração muito alta. Nós chamamos que ele possui outlet. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Outlet é alta transferência linear de energia, né? Ela consegue ter uma deposição, porque ela é uma partícula grande em termos atômicos e consegue produzir, depositar uma alta quantidade de energia nesse lugar. Temos a partícula beta, ou pósitron também, a depender do tipo de decaimento, né, que é como se fosse um elétron, mesma carga de elétron e mesma massa, quase desprezível, consegue ultrapassar até a sua epiderme, mas não possui um alto LED também, né? Por ser matéria, não consegue ultrapassar muito, então, até a epiderme. Temos a radiação gama, que é uma radiação também do tipo ondas e não mais corpuscular. Ela é emitida justamente pela quantidade de energia instável no núcleo de átomos de radionuclídeos, que para se estabilizar, se ele emite radiação gama, né? E aí ele consegue emitir aí, atravessar uma grande parte de matéria, né? Ele só é barrado aí por chumbo, por concreto. Temos também partículas de nêutron e tal. Então, é muito importante lembrar que as partículas de nêutrons, ela está começando a ser utilizada também em alguns tratamentos, né, em radioterapia, que não é a maioria da nossa operação é em diagnóstico. Então, nós, como falamos de nêutrons aí, tem uma alta capacidade penetrativa. É só para a gente relembrar um pouquinho. Então, nós temos partículas do tipo, as radiações do tipo corpusculares, radiações do tipo ondas eletromagnéticas, que elas são ionizantes e não ionizantes, né? Só para a gente relembrar. Para as radiações do tipo não ionizantes, nós já explicamos, ionizantes nós já explicamos, então a gente sabe que nas radiações ionizantes, elas são capazes tanto de produzir diagnóstico, como aqui, por exemplo, na mamografia, mas também elas estimulam e pode fornecer o quê? Câncer, né? A partir da sua capacidade de ionização, ela pode estimular a produção de câncer, a depender da sua dose, né? Então, é justamente por isso que nós vamos falar. Então, a radioatividade, que quando é natural, para quem trabalha, por exemplo, alguns aqui dos colegas pode ser que trabalhem em medicina nuclear, em radioterapia, principalmente medicina nuclear, que trabalha com radionuclídeos, como o tecnécio, que emite principalmente radiação gama, né? Tem meia-vida específica, então a radioatividade é um fenômeno natural, né, pelo qual aquele átomo instável vai emitir, seja partículas, ou seja, radiação gama, a depender da sua característica, né, existe algumas normas para cada tipo de átomo instável, né. A radioatividade natural, ela é encontrada e a gente pode utilizar tanto em benefício, né, para medicina, diagnóstico, terapia, para a produção de energia elétrica, como é nas usinas nucleares, que a gente sabe, né? Muita gente acha que a fumacinha que sai das usinas é tóxica, né? Radioativa, mas nada mais do que isso aqui é vapor de água aquecido das caldeiras que envolvem e movimenta a turbina, né? Então, é muito interessante. Muita gente se confunde. Então, passam para as pessoas, né, que sabem ou não, aquilo ali é apenas vapor de água. Então, a gente sabe que a radioatividade natural é encontrada em elementos, principalmente, que nós chamamos de elementos transurânicos, né, a partir de um alto número atômico, como a gente lembra. O número atômico está relacionado à quantidade de prótons, então, o número atômico Z é relacionado à quantidade de prótons que esse elemento tem. Então, nós temos uma tabela periódica. Então, nessa tabela periódica, nós temos esses elementos químicos que possuem números atômicos. Quem define a identidade do elemento químico é a quantidade de prótons que ele tem em seu núcleo. Quando há maior quantidade de prótons no núcleo, maior é a sua instabilidade, né? Nós temos isso. Então, elementos transurânicos, eles têm uma maior probabilidade de serem o que nós chamamos aí de radioativos. É claro que outros elementos, como a actínio, o tório, polônio, radônio, tecnécio, por exemplo, o tecnécio que só é feito artificialmente, não é encontrado na natureza, são radioativos, tá? Mas, normalmente, apenas elementos transurânicos, tá? Então, vocês, quem quiser depois, essa tabelinha, ela é muito bem didática, informando quais elementos são
químicos que são realmente aí a isso. Então, a radioatividade artificial induzida, ela é aquela que provoca transformações nucleares, artificiais, seja por exemplo, aqui é uma radioterapia com aparelho de cobalto, né, onde utiliza o cobalto 60, que emite radiação gama para tratamento, né, na radioterapia. Utilizamos também para a guerra, em uso de bombas atômicas, seja na forma de fissão ou fusão nuclear, ou até mesmo na medicina nuclear, né? Então, é importante a gente entender que a radiação, ela não está só no seu trabalho aí no raio-x, ela faz parte do mundo moderno, né? Depois do século XX, do início do século XX para trás, a gente faz parte desse mundo moderno, pelo qual a gente tem aí essa necessidade de entender os riscos associados a ela, tá? Então, como a gente sabe, a nossa trabalho é principalmente o raio-x. Então, seja na sua mamografia, na sua DO, no tomógrafo, no raio-x convencional, você vai trabalhar justamente aí com o seu raio-x e é o seu material de trabalho. Então, você tem mecanismo, você tem aparelhos que vai emitir essas radiações, né? É claro que nós, como os profissionais da radiologia, a gente tem que saber. A gente só tem emissão de radiação quando se aperta um botão de emissão de radiação, seja na PC, seja na ressonância, desculpa, seja na mamografia, na DO, todos eles nós vamos ter emissão de raio-x. Então, raio-x, ele nada mais é que um tipo de radiação eletromagnética, ou seja, de forma de ondas. Parece a luz, só que tem uma frequência muito maior. E devido à sua alta energia, consegue atravessar estruturas atômicas. Quando ele esbarra sobre uma estrutura de alta densidade, ele consegue produzir sombras. Por exemplo, o que é estruturas de alta densidade? Voltando na tabela periódica, nós vamos entender que estrutura de alta densidade é aquele que possui alto número atômico. Por exemplo, o que utilizamos o chumbo como um protetor? Né, ou equivalente a ele, porque nós sabemos que a alto número atômico do chumbo tem a capacidade de fazer a atenuação ou barrar o raio-x de maneira melhor. Por exemplo, os nossos ossos, ele possui um cálcio. O cálcio também possui um alto número atômico. E essa quantidade de número atômico consegue também fazer esse barramento da radiação. Na tomografia, é claro, a escala de Hounsfield, ela define para diferente quantidade de radiação que foi ou não absorvida por aquele tecido, o cálculo é feito e transformado em uma escala de cinza, né, na tomografia. Mas é mais ou menos o mesmo didático, né, mais ou menos o mesmo objetivo. O raio-x ultrapassa a estrutura, vai ser ou não barrado ou atenuado mais ou menos e é traduzido em imagem se for algo digitalizado, né? Então, esses raios-x, eles são produzidos, essa produção dele é feita na ampola, né? Então, todo mundo sabe, todo mundo já viu, quem que nunca ouviu falar aí de Röntgen? Então, Röntgen, ele que é colocado como o pai do raio-x, o pai da radiologia moderna, pelo qual ele que descobriu lá em 1895, né? E, na época, eu não sabia, estava trabalhando com catódicos, né? E como ele não sabia que tipo de radiação ele estava trabalhando, começou a dar o nome de raio-x e ficou até hoje com essa nomenclatura, tá? Então, a gente sabe que o raio-x hoje, ele é produzido na ampola. É claro que a ampola de cada aparelho, ele tem suas estruturas um pouco diferenciadas. A ampola do raio-x e a ampola da mama têm suas estruturas diferenciadas, porque depende de cada tipo de aparelho, para cada tipo de exame que vai ser feito. A ampola, por exemplo, da tomografia tem uma estrutura muito maior, um processo de resfriamento melhor, né? Porque a gente sabe que mais de 95% da energia elétrica utilizada vai ser transformada em calor e não em raio-x, né? Apenas 5% desse raio-x que vão ser de fato produzidos. Então, a gente sabe que a energia elétrica que vem como alternada, ela é transformada em energia, né, em negativo e em positivo, ou seja, em energia contínua, aquele mesmo da pilha, justamente para quê? Na região, justamente, onde nós vamos ter catodo e anodo, a gente vai ter justamente as suas influências. Eu só troquei aqui, né, pessoal? Troquei os sinais aqui,
Mas vamos lá. No cátodo, onde eu tenho energias, a corrente elétrica negativa responsável pela produção termoiônica, né? Ou seja, os meus aqui nessa estrutura onde tem um cátodo, que é justamente um filamento de tungstênio, não pode ser de molibdênio também, por exemplo, quando é mama, né? Não vamos nos ater isso a muito, mas a gente sabe que aqui nesse filamento a gente vai ter o aquecimento. Quando a corrente elétrica passa por esse cátodo, o que ele vai fazer, né? Essa corrente aí desse cátodo, ele vai justamente produzir um calor. E esse calor, a partir desse processo que nós chamamos de termoiônico, vai produzir esses elétrons, vai arrancar a partir dessa especificidade. E aí, nesse calor produzido, que aí sim é que vai ser produzido esses elétrons. Esses elétrons, eles ficam alocados aqui até que eu disparo no meu anodo e faço que uma corrente positiva chegue até ele. Como os elétrons têm carga negativa, eles são atraídos diretamente para o anodo, fazendo a produção de raio-x através desse choque. Existem vários tipos de efeitos, né? Principalmente o efeito Bremsstrahlung, que é o efeito de frenamento, né? Quando o raio-x, os elétrons, ao ser atraídos por os átomos de anodo, eles dão uma curvatura na sua trajetória e essa perca de energia produz raio-x. E quando há também a partir da produção de raio-x característico, quando um raio-x de alta energia, uma elétron de alta energia arranca o elétron de um anodo e produzindo a vacância que vai ser estabilizada produzindo raio-x, né? É mais física das radiações aí que para vocês relembrarem um pouco. Então nós temos principalmente, né? Então nós temos produção de raio-x pelo efeito Bremsstrahlung, que é o efeito de frenamento, e pelo efeito característico, né, radiação característica, que fala justamente porque a gente consegue saber de energia que ele tem devido da onde é que a nuvem de elétrons que ele saiu, tá? Então, essa quantidade de raio-x que vai ser justamente aí produzida vai estar delimitada no seu aparelho, né? Você vai conseguir colocar a quantidade de quilovoltagem ou miliamperagem, justamente o tempo em que vai ser exposto, né? Então, essas normas vão estar aí. Não vamos nos ater muito aqui nessas questões, justamente para que a gente possa focar nessa questão aqui de entender, tá? Então, quando o raio-x foi descoberto, né, já começou a entender vários meios, principalmente na área médica. Eles viam que conseguiam atravessar o corpo e produzir imagens. É claro que Reunt colocou a mão da mulher por vários minutos exposta lá à radiação para aparecer aqueles ossos da mão tão famoso que todo mundo vê. Só que a gente sabe que não era bem assim. Na época não existia tela intensificadora, não entendiam os riscos associados, né? Não sabiam os malefícios. É tanto que utilizavam nas doaneiras, de maneira muito sem proteção, tinha fotos por raio-x, tinha até concurso de melhor modelo, quem tinha melhor escultura de raio-x. Então, isso acontecia na época que não se sabia os perigos. Até que começaram a entender quando tiveram os efeitos deletérios, né? Começaram a entender que os efeitos deletérios da radiação poderiam produzir câncer ou até a morte grave quando tinha uma síndrome aguda da radiação, né? E aí começa-se a ter um campo de estudo chamado radiobiologia. Então, cientistas começaram a entender a necessidade de um estudo relacionado a isso, tá? Ao estudo justamente da radiobiologia. E aí nós temos as unidades de medida. Quando nós falamos, por exemplo, de dose absorvida, né, que é o quê? É a dose pelo qual a radiação é depositada naquele tecido, a gente usa o Gray, né, que é a unidade internacional. A unidade internacional é Joule por quilo, mas usualmente a gente usa o Gray. Já quando a gente fala de dose equivalente efetiva, que vai estabelecer a probabilidade de um efeito deletério à saúde, convencionaram uma medida chamada Sievert. Por exemplo, nos dosímetros, quando vocês forem ver, vocês vão estar lá vendo milisievert, MSV, né? E esse MSV é justamente porque a dose pelo qual você foi exposto durante um mês
está relacionado justamente ao que nós chamamos de dose equivalente efetiva, que vai ser é o quê? Um critério onde estabelece a severidade de um efeito deletério. Quanto maior a dose exposta, maior o milisievert, né? Então, existem limites de dose para isso. Então, existem esses limites que foram mudados com o passar do tempo, tá? E para a gente entender, a gente tem que lembrar justamente lá das estruturas celulares, né? Dos efeitos e tal. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Estão conseguindo me ouvir aí? Eu sei que eu estou correndo um pouquinho, mas é só para a gente tentar aí, lembrar um pouquinho das coisas. Deixa eu ver se no YouTube temos alguma pergunta aí. Ok. Então vamos lá. Lembrando que, quais são os piores efeitos? Então, quando a gente fala de radiação, a gente está falando de pelo qual um ente que não se vê, que não se cheira, que não se sente, então é um ente pelo qual vai produzir efeitos deletérios, principalmente o que nós chamamos de uma estrutura muito importante. Então, nossa célula em seu núcleo, nós seres eucariontes, que possuem as células nucleadas e que pelo qual existem vários cromossomos, nesses cromossomos aí, nós vamos ter justamente os seus pares. E nesses cromossomos, nossos pares de cromossomos que nós possuímos, existem o que nós chamamos de moléculas de DNA. E nós chamamos de ácido desoxirribonucleico, né? Um nome chique, né? Para esse nome aqui, para o DNA. O DNA nada mais é do que complexas estruturas químicas ligadas por bases nitrogenadas, certo? As bases nitrogenadas que fazem a ela ter uma forma de fita de dupla hélice, certo? E o DNA nosso que é responsável por todo o processo metabólico, respiratório, processos de funções da célula, né? Cada DNA tem sua função, né? Justamente para que haja possibilidade da célula sobreviver e para que a célula produza suas funções. Então, a gente sabe que todo o nosso organismo aí vai ser comandado pelas funções inerentes ao DNA de cada célula. Cada célula tem sua especificidade, tá? E aí, quando nós temos uma exposição à radiação, nós temos justamente o quê? Um tipo de dano ao DNA. Esse dano ao DNA ele vai ocorrer por dois meios. A ação do tipo direto e a ação do tipo indireto. Quando nós falamos de ação direta e indireta, a gente tem que lembrar também do que nós falamos lá atrás, LET, né, que é a transferência linear de energia. Quando nós está relacionados à alta transferência de energia, nós estamos falando principalmente de radiações do tipo corpusculares. Vamos lembrar um pouquinho aqui. Então, as radiações do tipo corpusculares, principalmente como radiações alfa, beta, elas têm uma capacidade muito grande de ionizar, mas apenas no local. Elas não têm a capacidade de penetração alta, exceto nêutrons e prótons, né? Só que elas têm um alto LED, elas conseguem ter isso, né? Essa capacidade, esse alto LED. Já as radiações do tipo ondas, as radiações relacionadas às radiações tipo raio-x que nós trabalhamos, elas têm muito o que nós chamamos de acometer o DNA por efeito indireto. O que é isso? No efeito direto, como o próprio nome já diz, o próprio fóton de radiação, seja ele partícula ou um fóton, ele provoca um dano ao DNA direto, principalmente nas suas hélices, certo? Ele provoca uma quebra, ele provoca a ionização, desestabiliza a estrutura molecular, porque aqui são moléculas que se ligam, ele quebra essas moléculas e provoca esse dano diretamente. Elas são mais comuns em radiações de alto LED. Não significa que radiações X ou gama também possam produzir. Já nas radiações indiretas, o que elas produzem? Que é o que mais causa nas radiações do tipo X e gama. A nossa radiação X, ela acaba produzindo o que nós chamamos de radicais livres no oxigênio. O quê? O que acontece? O nosso oxigênio, ele tem a capacidade de ficar extremamente oxidado, extremamente ionizado.
Essa ionização se dá justamente pela quebra de moléculas de água que a nossa radiação X consegue, e produz o que nós chamamos de radicais livres, que são moléculas de oxigênio altamente reativas, e essas moléculas altamente reativas conseguem produzir danos ao nosso DNA. E aí nós temos efeitos deletérios indiretos. Ou seja, a radiação ela não provocou um efeito direto no nosso DNA, mas a partir de modelos indiretos. Então, ela irradia molécula de água. Como nós temos muita água dentro do nosso organismo, consequentemente, próximo às moléculas de DNA, essa água se quebra, o oxigênio fica extremamente reativo, e essa reatividade do oxigênio devido à sua ionização provoca danos e lesões. Esses danos podem ser de quebras únicas, como nós vemos aqui, certo? Quebras únicas do tipo distantes, que são facilmente corrigidas pelo nosso DNA. Nosso DNA tem mecanismos de reparos, que nós chamamos aí do tipo NHEJ e EHR, que conseguem fazer esses reparos, mas quando a quebra é do tipo duplo, ou seja, consegue fazer uma quebra total do DNA, a reparação ela é dificultada. E aí nós não temos aí uma reparação, ou apenas a morte. Então, para a gente ter uma ideia de dano ao DNA, um grade de radiação, que é muita coisa, gente, consegue provocar 1000 quebras únicas ou 40 quebras duplas de DNA. E aí vai provocar o que nós chamamos de dano celular, porque ela provocou um dano no meu DNA, certo? Que é a competição entre o reparo falha no reparo, tá? E aí, quando se tem nosso próprio organismo, existem recursos. Existe um gene P53 relacionado principalmente também à reparação de DNA, seja por radicais livres de ionizantes ou por mutações. Esses nossos mecanismos, eles conseguem fazer o reparo. Só que nem sempre o reparo, não se atenha muito a isso, eu posso mandar o artigo depois para vocês, quem quiser, não se atenha muito a isso. A gente tem que entender que há reparos. O nosso DNA consegue fazer esses reparos. Só que esse reparo pode ou não acontecer. E para piorar, quanto maior a quantidade de oxigênio na área, pior vai ser a situação. Então, áreas extremamente oxigenadas têm muito maior risco de não ter reparo, porque o oxigênio altamente reativo diminui a capacidade de reparo do DNA, e aí produz. Na verdade, a gente utiliza esse recurso na radioterapia para fazer as doses de radioterapia fracionadas, para que a gente não consiga, para que as células cancerígenas não consigam se reparar, né? E aí a gente dosa essas doses de radiação aí. Então, tem um dano a DNA, o que vai acontecer? Houve um dano, pode ser que há um reparo. O reparo foi completo, a célula é viável. Então, ela continua sobrevivendo. A célula não teve um reparo, o reparo foi inadequado, ela pode ir por dois caminhos. O caminho mais provável é a morte celular por apoptose, né? Que é uma morte celular programada. Existe uma organela celular chamada lissossomos. Esses lissossomos possuem vacúolos digestivos, que são peróxidos lá que o próprio núcleo do DNA, o próprio DNA da célula envia informações para que esses lissossomos liberem células digestivas dentro da célula e ela se morre. Se morre é ótimo, né, gente? Ela se mata. E aí provoca essa morte celular programada. Mas, se o mecanismo de apoptose também foi danificado, ela continua viva, mas como mutante. E aí que nós vemos a possibilidade dela ser o quê? Uma célula mutagênica. E essa célula mutante, ela não tem a mesma função, ela não tem a mesma diferenciação celular, e ela tem um crescimento extremamente grande, né? Ela consegue crescer muito quando, de fato, ocorrer a mutagênese, né? Provocando aí o câncer, né? A gente sabe que existem algumas células maiores ou menores de T sensíveis à radiação. Então, células como tecidos como cristalino, tecidos como a tireoide, testículos ou ovários, né, medula óssea, elas são muito mais radiosensíveis. Por quê? Justamente devido ao fato delas terem
uma mitose acelerada, exceto nos ovários, que é meiose, né? Então, essa mitose acelerada, ela deixa o DNA disperso muito mais susceptível aos danos indiretos provocados pela ação da radiação, tá? Então, é por isso que essas células, esses tecidos são mais radiosensíveis, devido a essa mitose constante, essa reprodução constante celular. Aqui eu trouxe um quadro onde mostra a probabilidade de ter efeitos deletérios da radiação. Então, dose inferior a 1 Gray são infraclínicos, né? Não tem sintomatologia. De 1 a 2 Grays, nós temos reações gerais leves, como astenia, náusea, vômitos de 3 a 6 horas, sedação em 24 horas. Se eu tenho dose de 2 a 4 Grays, nós temos função medular atingida, né? Por exemplo, os trabalhadores de Chernobyl, que ficaram um pouco distantes, né? Distantes, tiveram justamente a função medular gravemente ou moderadamente atingida, né? Já os trabalhadores que ficaram muito próximos, principalmente os bombeiros que tentaram, ou tendo um acidente do CS-107 em Goiânia, eles tiveram uma alta dose, e essas altas doses, elas justamente provocaram a morte desses pacientes em dias. Normalmente, quem recebe uma dose, pessoal, acima de 4, 6 Grays, dependendo se continuar ou não, eles têm uma melhora clínica depois de uns 3 dias, 4 dias. Essa melhora clínica, ela simplesmente parece que a pessoa melhorou, teve uma melhora, mas não. É apenas um efeito deletério que vai ter o nosso sistema imunológico tentando se recuperar, mas isso não consegue, ele começa a morrer, e aí o paciente começa a ter, gente, dores intensas. E o problema, o sistema cardiovascular entra em pane, o sistema digestório entra em pane, o sistema medular entra em pane, então sangue não existe direito, o sistema imunológico cai, a pessoa começa a pode ter infecções graves, e outra, não tem como nem aplicar morfina ou doses, porque o sistema cardiovascular ele começa a entrar em pane, a pessoa derrete, falando isso. E o último a sofrer é o sistema nervoso, que é o nosso sistema que mais que mais consegue ser forte a radiação, é o nosso sistema nervoso. E acaba a pessoa vendo e sentindo tudo isso, tá? Só um momentinho aqui, por favor. Vamos lá. Ok. Então, nós temos uma curva que nós chamamos de curva de sobrevida. Então, a gente entende que na curva de sobrevida, quanto maior a dose exposto, menor a possibilidade de sobrevivência, né? Então, é óbvio, quanto maior a dose, menor a possibilidade de sobrevivência. Então, a gente sabe que de 4 a 4,5 Grays, ó, como eu falei, morte em 50% dos indivíduos irradiados, quando não vai ter consequências drásticas para o resto da vida. Nós temos aí sintomas, por exemplo, por que provoca catarata, principalmente a irradiação do cristalino? O cristalino ele tem mitose frequente. O problema é que o cristalino ele não tem uma vascularização para retirada de tecido morto. Então, as células que morrem no cristalino, elas vão provocando aí células mortas e aí provoca catarata, que é justamente esse tecido morto que surge nessa região e aí acaba tendo essa consequência, né? E assim como na tireoide, assim como na medula óssea, nos ovários. Nessa imagem aqui, na verdade, é um tratamento de radioterapia, né, que a gente consegue ver que teve uma dose de entrada na pele alta e acaba tendo essa dermatite devido radioativa, né, característica. Essa aqui nas mãos amputadas, antiga, né, devido a doses expostas, né. Vamos correr antes que a gente termine. E aí a gente classifica esses riscos, gente, justamente em 2. Então, todo mundo está cansado de saber. Então, nós temos os efeitos que são estocásticos e aqueles efeitos que são determinísticos. Então, os efeitos estocásticos aí, nada mais é que qualquer dose que pode causar dano. Então, nós não temos um limite de dose para ocorrer. Então, qualquer dose que você esteja exposto, mesmo protegido, pode ser que um dia essa dose tenha um efeito deletério, principalmente a efeitos
seja mutagênicos ou teratogênicos, né, para os seus filhos, né, para a sua prole. Já os efeitos determinísticos, como o próprio nome diz, aquele que determina, né, ou seja, um certo limite de dose vai determinar, vai ter justamente um número de exposição que vai ter um certo sintoma ou sinal, tá? Tem um quadro aqui do lado que a gente consegue ver, por exemplo, 0,01 milisievert é uma radiografia dental, muito simples, né? Mas quando você faz uma tomografia, ó, você já aumenta para 10 milisievert a exposição na tomografia do corpo, certo? Quando você vai aí, ó, quando você tem uma radiação, por exemplo, dos moradores de Chernobyl, ó, eles foram expostos a 350 milisievert. Olha, qual é o nosso limite de dose hoje anual? Quem pode me responder aí? Em milisievert. Para o trabalhador. Qual o limite de dose no ano? Cem milisievert? Eita, mas tu foi longe, hein? 100 milisievert? Deixa eu só sair aqui, só um momentinho. Só um pouquinho, pessoal, por favor. Voltando aqui, desculpa aqui a demora. Então, vamos lá. 20 milisievert? Isso mesmo, Patrícia, 20 milisievert ao ano, né? É claro que isso é uma dose ao ano. Então, quando você faz, por exemplo, tomografia do corpo, né, uma tomografia com uma dose maior, você já está exposta a 10. Então, quando você está falando de trabalhadores, quando você está trabalhando, você tem uma dose de 20 milisievert. Por exemplo, quem tem aí uma mamografia, né, por raio-x, 0,4 milisievert. Então, a gente que trabalha, a gente tem que ter ideia justamente de proteção. Estar justamente atrás do biombo, na mamografia, no raio-x, estar justamente lá na sua tomografia lá atrás, por causa das doses pelo qual você pode ou não estar exposto, tá? Então, a radiação, por exemplo, que existe lá em Fukushima por hora é 400 milisievert. Se eu tenho uma exposição, por exemplo, nos trabalhadores de Chernobyl, que morreram após um mês, foram expostos a 6.000. Então, são doses muito altas. Então, por isso que existe um limiar de dose. É claro que no raio-x convencional, na tomografia, a gente não vai ter uma exposição exagerada, a não ser que seja feita de forma impensada, né? E aí, por que a gente fala sobre proteção radiológica? Porque na época ninguém sabia. Tinha matérias de jornais que falavam que rádio fazia a menina cega enxergar, falava que o raio-x transformava um homem negro em branco. Teve o caso das garotas de rádio, que eu gosto muito de falar, que as meninas utilizavam o rádio justamente em pó, e aí pintava nas pontas que o rádio, nos relógios, ele emitia luz também, ela colocava na boca e nas mãos, então teve muitas amputações de mão, câncer de boca, de pescoço. O acidente do 737 em Goiânia, que deixou o Brasil o mais exposto possível, um dos piores acidentes nucleares da história do mundo, foi o 737, que deixou o Brasil numa vacância muito grande, que antes estava na mão da Anvisa, a CNEM foi lá e pegou, tomou de conta e falou, não, quem vai tomar medicina nuclear radioterapia agora sou eu, justamente pelo risco, né? Nós somos uma vergonha internacional por causa de um acidente como esse, né? Então, deixou aí muito medo na população sobre justamente os riscos, né? Então, por que a gente fala de proteção? Porque a gente já está falando justamente das normas que nós devemos ter. Por que a gente fala sobre isso? Tá? Então, quando a gente fala de proteção radiológica, a gente fala de medidas e normas. Quais são? É utilizar o dosímetro, é fazer justamente o uso dos EPIs adequadamente, é entender quais são os processos, como tempo, distância e habilidade, que a gente vai falar sobre cada um, é saber quem é que dita as normas e as regras, por exemplo, quem dita as normas internacionais é a Energia Internacional, a Agência Internacional de Energia Atômica,
que é um órgão relacionado à ONU, que pelo qual tem o ICRP, que é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, do qual o Brasil é signatário. Então, a CENEM, que pela nossa Constituição é a que comanda, né, porque a União é que é responsável pelas questões de proteção radiológica, né? Então, a CENEM, ela fala que justamente quem está relacionado aí a organizar, manter as rédeas curtas, definir metas, protocolos, normas e rotinas em proteção radiológica é a CENEM, né? E quando se fala em radioterapia e medicina nuclear, é a CENEM que manda diretamente. Em diagnóstico por imagem, nós temos uma resolução que foi atualizada, antes portaria 453, agora RDC 611, é a Anvisa. Só que a Anvisa, ela delibera-se essas normas com justamente orientações da própria CENEM, tá? Porque a proteção radiológica em diagnóstico por imagem é um pouco menos perigoso, mas não deixa de ser, tá bom? Então, para a gente entender, porque nós temos princípios a obedecer. Então, todos os princípios que a Anvisa tem na sua RDC, ela vem da CENEM, que pelo qual pega da ICRP. Então, essas normas, a ICRP vem com o tempo. Então, quais são os princípios? Princípio da justificação, da otimização, da limitação de dose, da prevenção de acidentes, dos programas de educação permanente, programa de garantia da qualidade, né? O programa de proteção radiológica. Então, todos esses princípios norteiam justamente para que nós possamos ter segurança no nosso trabalho. Quando você está aqui participando, não é só, mais uma vez participando, é para você lembrar que o seu paciente, ele vai estar exposto uma vez, aí ele vai fazer outro exame depois, o acompanhante, você pode deixar ele lá fora, né? Você vai entender, para o médico também entender que ele precisa de uma justificativa para fazer um exame que vai ter radiação ionizante. Por exemplo, o paciente está com sinais e sintomas clínicos de uma pneumonia, né, grave, então por que não utilizar? Então, o princípio da justificativa, ele expõe que o benefício do diagnóstico imaginológico vai ser maior que o malefício. O princípio da otimização que está intrinsecamente ligado a nós, a nossa profissão, é o quê? Tão baixo quanto razoavelmente execuível, que é o princípio Alara. É a gente utilizar técnicas adequadas para o diagnóstico. Eu vou fazer um raio-x aqui do abdômen, mas vou usar uma dose bem baixinha aqui porque é para proteger. Não adiantou sua dose muito baixa, porque não deu diagnóstico. Vai ter que repetir o exame. Repetir o exame não é proteção radiológica. Então, por isso que o princípio Alara está lá, tão baixo quanto razoavelmente exequível, ou seja, tão baixo, mas que seja suficiente para que haja um diagnóstico. E quem é responsável por isso somos nós que estamos na linha de frente. Nós que vamos fazer um exame com qualidade, para que não possa ser repetido o exame, utilizar técnicas adequadas de KV, de MAS, protocolos adequados, utilização do contraste adequadamente, para não ter que repetir o exame e repetir o contraste e fazer toda aquela situação, né? E a limitação de dose, né? Porque a gente tem que utilizar o dosímetro. O dosímetro nos protege contra a radiação? Respondem aí. Não. Não. Não? Realmente. Então, nós não temos uma proteção radiológica dos dosímetros. Qual é a responsabilidade do dosímetro? É a monitorização. Várias normas, a RDC 611, a norma regulamentadora número 32, do Ministério do Trabalho e Emprego, normas da CENEM 3.03, elas obrigam a nossa utilização de dosímetros. Então, os dosímetros aqui, eles são obrigados, porque nós temos limites, né? Olha aí, quem falou 20 milisievert. Então, nós temos aí, ó, justamente quem trabalha, que é o IOE, o indivíduo ocupacionalmente exposto, tem uma dose de 20 milisievert ao ano. Só que ele não pode ultrapassar 1 milisievert ao mês, né? Isso já começa, o próprio coordenador ele tem que saber que quando ele vai ver os limites, se dá 1 milisievert ao mês, já tem que avaliar o que aconteceu, né? Doses maiores têm que serem verificadas.
Doses maiores que 100 milisievert ao mês tem que ser mandado justamente o profissional para medicina no trabalho, fazer exames, avaliar o que aconteceu, o engenheiro do trabalho, junto com o físico, deve avaliar o que aconteceu naquele local, por que aquela dose está tão grande, né? Então, tudo tem que ser verificado. Doses acima de 20 milisievert tem que ser verificados. Então, nós temos normas e regras, justamente os seus coordenadores, eles ficam atentos a isso. Então, o uso do dosímetro é obrigatório, utilizar durante toda a atividade laboral, deixar ele no clavicular onde ele estava quando você terminar seu plantão, não poder levar para casa, deixar dentro do jaleco e bater na máquina de lavagem tudo junto, não pode fazer isso, tá? Ah, eu deixei o meu dosímetro no sol agora, vai dar alguma coisa? Não tem alteração, né? Lá dentro do carro ele não vai estar exposto a radiações ionizantes, vai aquecer, mas ele não vai estar exposto, não vai estar nada de anormal. Mesmo assim, não significa que você não pode levar, porque aquele dosímetro seu, ele é para a sua atividade laboral, porque existe um dosímetro lá chamado padrão ou controle, que vai diminuir a dose de radiação de fundo pelo que você tá? Então, é muito, muito importante. Ó, o Felipe falou alguma coisa aí. Deixa eu dar uma olhada aqui que o Felipe disse. Deixa aqui. O pessoal da enfermagem acha que o dosímetro é um escudo e ficam atrás dele e da gente, ou olha para a gente, aponta o dosímetro e fala que a gente está protegido. É porque, Felipe, desculpa, normalmente a enfermagem ele não tem como que eu posso dizer? Ele não tem a formação que nós tivemos, né? Normalmente eles não têm. Então eles acabam entendendo que o dosímetro nos protege, né? Ficar atrás de alguém que está com uma roupa, com aquele capote dosimétrico, pode até ter uma proteção, mas acho que não é uma proteção significativa. Radiação não dá volta, mas ela espalha, ela interage, ela produz radiação querma no ar, que também pode provocar efeitos deletérios, efeitos estocásticos, né? Então, qual é o nosso papel, Felipe, nesse momento? É ensinar. Olha, dosímetro não protege nada. Pega um avental para você, ou se distancia da fonte, né? Principalmente aquela no centro cirúrgico, né? Então, o objetivo é esse, é nós sermos multiplicadores de conhecimento, tá? Por exemplo, você tem ideia, uma releitura da história, olha a dose que era antes. Hoje, a dose, que é da ICRP 60, fala sobre 20 milisievert. Mas lá em 1924, a dose mínima, né, era 2.520 milisievert. Olha o tanto de dose. E aí, com o passar do tempo, eles descobriram que essas doses eram muito altas e provocavam, porque eles, naquela época, só sabiam dos efeitos determinísticos. Só sabia quando tinha alta dose e quando tinha efeitos determinísticos. Mas depois viram que não. E aí nós entendemos que nós temos efeitos com baixa dose e ainda pode acontecer. Por exemplo, doses menores, né, do que 100 milisievert, nós temos assintomáticos. É impossível saber através de exames médicos. E a probabilidade de ter câncer, por exemplo, com uma dose de 0,1 milisievert é de 4 casos em 1 milhão. Em dose de, por exemplo, de 20 milisievert, é de 8 casos em 10 mil, né? É claro que a probabilidade vai aumentando conforme a sua exposição. Por isso a importância do uso do dosímetro, né, para entender. E aí a gente tem que entender os fundamentos, entender por que eu tenho tempo, distância, blindagem. Gente, deixa eu dar uma olhada no YouTube, se alguém teve algum comentário aqui. Tá. Então, nós temos... A gente sabe que quanto menor o tempo de exposição, menor a radiação que você está exposto. Quanto maior a distância, menos exposição. A gente lembra lá daquele lei do inverso do quadrado da distância. Quando você tem uma blindagem, como o seu protetor de tireoide, como o seu avental de chumbo, que pode ser não ser feito. A gente acha que muitas das vezes aqueles avental de chumbo são feitos por chumbo mesmo, né? A regra diz que deve ser equivalente ao chumbo, né? Ou seja, equivalente a 0,25 milímetros de chumbo, quando em raio-x periapical, por exemplo, ou raio-x convencional, mas 0,5 milímetros quando é aí na escopia, por exemplo. Então, tem que ser
equivalente, né? Eles falam isso. Não, nem sempre é feito de chumbo, mas uma matéria, principalmente borracha, numa espessura tão suficiente que chega a proteger quanto 0,5 milímetros de chumbo, né? Tempo, por exemplo, obviamente, quanto menor tempo, menor exposição. Distância. Quando você distancia pelo menos 2 metros, você reduz em 75% aí da sua radiação e da exposição. Então, principalmente quando você está aí na escopia, né, que é o principal da exposição nossa, distanciar-se o máximo possível, já tem. Outra coisa, existem normas internacionais do próprio ICRP que recomendam, né, colocar a escopia com o quê? Com o tubo voltado para baixo, para a mesa, para que não haja incidência de radiação em cristalina, em tireoide, em região de cabeça e pescoço. Há estudos, eu tô até sem ele, mas que mostram que cirurgiões que utilizam escopias, eles têm que utilizam muito escopia, ele tem uma maior chance de câncer de cabeça e pescoço, ou nessas regiões, justamente, né? Então, é muito importante nós sermos multiplicadores lá no centro cirúrgico, falar, olha, vamos colocar a ampola para baixo, é claro que quando vai fazer perfil é diferente, né? Existem as situações, né? Ser a ferro e fogo, é apenas tá explicando que existe essas possibilidades, né? E a blindagem, né? Quanto maior você tem aí a sua blindagem, você vai ter essas opções aí de se proteger, tá? Então, nós temos tanto o biombo, quanto os aventais, o óculos plumbífero. Eu nunca vi quase ninguém usando óculos plumbífero no centro cirúrgico, principalmente, e a gente fica tão exposto, o cristalino está todo mundo com catarata depois, então, se cuidem, se preservem, utilizem os recursos que estão, falem com o seu coordenador quando não tem um EPI, converse com ele para que ele possa justamente te orientar melhor nas suas normas. E aí nós chegamos às normas legais hoje, né? Nós temos as normativas aqui, que nós já tivemos uma aula sobre ela, né? A gente já falou sobre a RDC 611, que nós temos, e as instruções normativas. Então, antes nós tínhamos a 453, lá de 93, que pelo qual era uma portaria muito antiga, que não estava à frente das nossas características de tecnológicas que nós temos hoje. E aí, lá em 2019, foi promulgada a 330, que atualizou hoje para 611. E aí eles fizeram uma instrução normativa para cada aparelho, para o convencional, para a escopia, para a mama, para a tomografia, para as odonto, para ultrassom e ressonância, que não falava. Mesmo que a ultrassom e a ressonância não tenha radiação ionizante, existem perigos e existem técnicas, existem controles de qualidade que devem ser respeitados. E as outras normativas, né, da CENEM, proteção, a CENEM 3.01, que é a norma mãe de proteção radiológica em todo o Brasil, a norma do Ministério do Trabalho e Emprego, que fala também sobre proteção radiológica de indivíduo ocupacionalmente exposto, né? A gente entende que a RDC é a norma mãe, que ela que vai delimitar algumas questões para as instruções normativas, então a instrução normativa ela vai falar justamente sobre isso, fala sobre os programas de proteção radiológicos, os programas de garantia da qualidade de educação permanente, que nós estamos aqui, né? E é isso. Pessoal, antes de nós finalizarmos aí, alguma dúvida? Claro que a gente falou bastante, correu um pouquinho. Quem gostaria de falar um pouco? Digão, eu queria só complementar uma coisinha aqui, de um caso recente agora, de um relatório de dose de uma pessoa que veio com 20 millisieverts. E isso dentro de um mês, assim, né? Aí quando foi descobrir, a técnica ia almoçar e deixava o jaleco dentro da sala de tomografia. E aí, durante os exames, estava lá o dosímetro no jaleco, tomando radiação. Então, ficar atento também que o dosímetro tem que ser guardado no local adequado, né? Marlos, isso é mais comum, infelizmente, do que o senhor imagina. Eu já peguei situações de 70 milisievert. Eu não sei como essa pessoa conseguiu dar 70 milisievert em um raio-x comum. Então, o que a gente pensa, né, gente? Primeiro,
Essas utilizações de dosímetros incorretos pode ocasionar problemas para você. Todas as doses a qual você é exposto vai ser registrado lá vai tudo para o Senem. Vai tudo para o Senem. Você pode trabalhar em 10 empregos, todos esses 10 empregos de dosímetro vai para o Senem e vai estar registrado. Isso pode trazer consequências para você. Quem sabe na sua aposentadoria ou nessas questões envolvidas, tá? Então, tenha muito cuidado nessas questões. O que o Marlos falou que aconteceu com essa aí, olha aí, 20 milisievert, né? A pessoa, ela não vai ser. E outra, essa pessoa ela não vai ser afastada, ninguém é afastado. É feita uma análise. E é feita uma análise para ver realmente se isso acontece. Ninguém é afastado bonitinhos por causa disso, não. Tem que ser feita uma análise. A responsabilidade de proteção radiológica, ela é sua. Quem vai estar exposto é você. Utilizar-se de recursos que não sejam adequados, né, ou porque esqueceu, isso não é bom para você. Você vai ter prejuízos no futuro. Eu digo isso por experiência de ter visto, de estar olhando, né? O que a gente faz com um colaborador, com um sócio, com outra pessoa que teve uma alta dose dessa, né? Obrigado, Marlos. Acho que essa informação é sensacional, assim, para o pessoal entender. Eu acho que a Gleiciane levantou a mão. Ela já baixou. Mais alguém, pessoal? Marineide. Oi, Marineide. Tudo bem? Boa noite, Diego. Oi. Pode falar. Olha, eu não sou nem de falar nessas aulas, mas hoje eu preciso te agradecer por essa aula excelente, maravilhosa que você deu hoje. Obrigado. Porque o conhecimento que você passou para a gente hoje, para quem vai fazer a prova do EBSER, vai servir muito, eu creio. Então, pega aula gratuita. Não é? Fez a gente relembrar muitas coisas, porque a gente acaba esquecendo algumas coisas, né? Acaba mesmo. E eu tenho que te agradecer. Foi muito boa. Maravilhosa a sua aula. Muito obrigada. Por nada. Temos aí a Gleiciane. Gleiciane, você levantou a mão? Oi, Diego, boa noite. Boa noite. Então, eu tenho uma dúvida, na verdade. Assim, casos comentados entre colegas de trabalho, né? Teve um colega que trabalhava com um raio-x de leito. Aí você usa aquele dosímetro por cima do avental, certo? Essa é a orientação do fabricante. O que hoje Isso. pede? Isso. Aí, só que assim, o dele veio tão alterado que teve que ser investigado o motivo. Só que assim, nunca foi explicado se ele tinha mais plantões que 24 horas semanais ou se estava, não sei, usando de forma indevida. Nesse caso, mesmo quando é comprovado que a pessoa foi muito exposta, ela vai ser afastada ou só investigada e dar continuidade? Primeiro, existem orientações da norma do Ministério do Trabalho e Emprego, da NR 32, que fala sobre isso, e as reposições regulatórias da Senem. O que ela diz? Quando se tem uma dose, né, por exemplo, como o Marcos falou, acima de 20 milisievert, já é feita uma análise para ver o que aconteceu. Se de fato houve a exposição, né, se houve a exposição, por exemplo, se uma exposição acima de 100 milisievert, ele vai ser encaminhado para o médico do trabalho para ser avaliado se houve ou não algum efeito deletério do ponto de vista prático. Ele vai ser encaminhado, vai ser feito exames, principalmente hemograma. Por isso que é feito exames de hemograma e tal, para avaliar se houve algum tipo de dano. Se o médico avaliar que não há nenhum dano, não houve nenhum tipo de efeito, ele volta ao trabalho, tá? Quem vai decidir é isso. Mas, além disso, é feito também uma análise da parte técnica. Será que o aparelho está com a radiação de fuga ok? O teste de controle de radiação de fuga está ok? Os parâmetros e as testes de preventivas e corretivas foram feitos, então o engenheiro do trabalho ele vai avaliar isso junto com o técnico de segurança do trabalho. Então, com essa tríade de informações é que vai ter justamente a informação daquele tipo de funcionário. Ele foi ou não exposto para avaliar a situação, vai ser feita análises médicas a depender da dose, porque depende da dose, não é preciso ir para o médico, e também vai ser feita a análise situacional do trabalho. Aí sim que vai ser feito ou não. Afastamento é em última hipótese, tá bom?
Ok, obrigada. Nada. Marlos? Eu queria complementar aqui, Gleice, é muito comum também acontecer, e isso já aconteceu diversas vezes. O dosímetro, quando ele não é trocado, normalmente o profissional continua utilizando ele, o mesmo dosímetro. Então já teve casos de operações que o profissional usou o dosímetro por assim, 3 meses e o dosímetro não tinha sido trocado. E aí, quando foi feito fazer a análise do dosímetro, o dosímetro veio com alteração. Aí, na hora de fazer a investigação, identificou que o problema é porque o dosímetro realmente não tinha sido trocado. Então, isso é comum também de acontecer. Eu já vi esses casos também. Pois é, então é muito importante que quem está à frente, né, coordenadores e tal, tenha muito cuidado, quem esteja à frente, principalmente os SATRs, cuidem dos dosímetros dos seus liderados. Por quê? É responsabilidade de vocês entrarem em contato, entenderem como é que está o dosímetro, entregar o dosímetro no mês, ver se o indivíduo está com o dosímetro usando, ver se o indivíduo está com o dosímetro colocando lá no lugar certo, também é uma certa responsabilidade nossa, tá? Peço muita ajuda de vocês nesse sentido também, né? Porque é uma mão lavando a outra aí. O Emerson quer falar? Professor Emerson? Boa noite, Diego. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito interessante o assunto e bacana isso aí que o Marlos falou, né? Se a gente parar, a gente como coordenador, até mesmo o próprio operador, né, o próprio técnico, tecnólogo, se parar para analisar bem a documentação que vem da empresa responsável pela leitura dos dosímetros, tem lá retratando que o dosímetro ele pode ser usado por até 60 dias, se tiver algum problema de envio, algum problema de transporte, e aí, se tiver alguma dose, deve ser descontada essa dose dos 60 dias de utilização. Perfeito, Emerson. Existe sim essa instrução, lembrando que é muito importante que o SATR ele esteja sempre em contato com o fabricante do dosímetro, tá? A RDC 611, ela fala sobre o dosímetro, fala sobre algumas características, mas é importante que entenda quais são as regras daquele laboratório que vai estar utilizando. Obrigado, professor Emerson. Acho que a Josi Brandão. Oi, Josi, você quer falar? Ah, não, gente. Acho que quer entrar aqui. Ah, tá certo. Estava querendo entrar, desculpa. Pessoal, mais alguém? Gostaria de comentar, ter mais alguma... Acho que não. Finalizamos aí, então. Alguém quer finalizar? Comentar mais alguma coisa? Marlos, quer finalizar? Não, tudo certo, Diego. Parabéns aí, obrigado. É um Nada. tema muito bacana. A gente, às vezes, negligencia aí a proteção radiológica, que é muito comum mesmo a gente seguir no automático na operação e às vezes não lembrar aí desses detalhes que foi muito bacana. Parabéns. Relembrar tudo isso é muito bom. Então, vamos fazer mais vezes aí, com certeza. Vai ser muito bem-vindo. Obrigado, gente, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês. É muito importante que vocês aí sempre estejam. Não esqueça da reunião semana que vem com o Marlos, reunião societária, e próximo mês a nossa educação permanente novamente com outro tema. Tenham todos uma boa noite. Para quem está de plantão, um ótimo plantão. Para quem está aí indo descansar, um bom descanso e até mais, pessoal. Foi ótimo estar com vocês. Boa noite a todos.